Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 11 de outubro e estamos meditando sobre a importância de sermos discípulos de Cristo Jesus, uma pessoa que nasceu do alto. Para nos ajudar nestas meditações, desde o verão europeu, em julho, estamos meditando em Filipenses capítulo 1, verso 11, onde Paulo fala da justiça de Cristo Jesus, que é para a glória de Deus. Então, eu procuro cada verso no Novo Testamento onde a palavra justiça de Deus aparece. E ela aparece em 2 Coríntios capítulo 3, verso 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, o ministério da justiça de Deus. Em 2 Coríntios, Paulo está defendendo o seu ministério, inclusive, e o ministério dos seus amigos que trabalhavam com ele. E ele vai dizer isso neste capítulo 3. A partir do verso 1, ele diz o seguinte: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Para com os outros, né? Eu imagino. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida de todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Paulo então vai comparar o ministério dele ao ministério de Moisés, que foi passageiro, que teve uma luz brilhando no rosto dele, mas que também foi passageira. E a lei que foi lhe dada, a glória ligada a esta lei também era passageira, porque tudo aquilo era símbolo, estava tipificando, era tipo da glória eterna e superior. Às vezes a gente esquece que o evangelho é eterno, não é mesmo? Isso quer dizer que mesmo antes de Deus chamar Abraão, de Deus ter chamado o povo de Israel para ser luz para as nações, Deus já tinha um projeto para você no Evangelho eterno de Cristo Jesus, segundo Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele está defendendo o seu ministério, dizendo: o que estamos fazendo aqui, minha gente boa, não é assim a propagação de uma religião. Estamos aqui proclamando, como ele vai dizer, o ministério da reconciliação. O ministério da nova aliança também, inclusive neste capítulo 3, ele vai dizer isso. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele nos capacitou, muito importante, ele está dizendo essa capacitação não vem da gente, a gente não tem força em nós mesmos para tal coisa, para tal ministério eterno. Nossa capacitação, ele diz aqui, vem de Deus, foi Ele quem nos capacitou. Mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica. Tudo o que estamos fazendo quando você prega o Evangelho, esse é o ministério da nova aliança, o ministério da reconciliação. Não é seu, é dele. É por isso que ele fala, inclusive, agora no verso 7 e 8, ele diz: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Ele está falando agora da religião. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor de seu rosto, ainda que desvanecente. E vai desaparecer. Então Moisés, nos próximos versos, você pode ler o final do capítulo 3 de 2 Coríntios, Moisés vai colocar um véu no rosto. Não porque a luz estava incomodando, é porque não havia mais luz, o texto diz. E ele queria que as pessoas pensassem que havia luz. E Paulo vai dizer: a gente não precisa fazer isso. Por quê? Porque nós temos a luz. Por quê? Porque ele disse, escrevendo aos Colossenses, Cristo em vocês é a esperança da glória. Então o ministério da reconciliação, o ministério da nova aliança é o ministério que fala de Cristo em você. Cristo brilhando no seu coração, no seu espírito. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso do que o ministério da religião, que era desvanecente, como ele diz aqui. Às vezes a gente coloca a nossa confiança no que é desvanecente. E esquecemos de colocar toda a nossa confiança naquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Quando Cristo vem morar na nossa vida, no nosso coração, a glória de Deus enche o nosso espírito. Pois o que outrora foi glorioso, ele diz no verso 10 e 11, agora não tem glória.
em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece, a glória de Deus que está na sua vida, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe.